Olá pessoal, hoje nós iremos resolver a questão 7 do exame discursivo de Química da UERJ desse ano. Vamos então à questão. A sequência de equações termoquímicas abaixo representa o processo pioneiro de obtenção de alumínio metálico a partir de seu óxido, o Al2O3, o óxido de alumínio. Então as reações são, a primeira, Al2O3 mais 6HCl, resultando em 2AlCl3 mais 3H2O, com ΔH igual a menos 460 kJ mol a menos 1, que seria uma reação exotérmica porque ela libera calor. E a segunda reação seria o AlCl3, que foi formado na primeira, reagindo com 3Na, resultando em 3NaCl mais Al, essa segunda reação tem um ΔH igual a 410 kJ mol a menos 1, que seria uma reação endotérmica. Para ela acontecer, ela precisa de energia. É isso que esse sinal mais e menos indica, isso vocês têm que saber. Embora não seja diretamente pedido nessa questão, isso pode vir a ser pedido em alguma outra questão, talvez do vestibular que vocês façam, então isso é muito importante. Posteriormente, foi desenvolvido outro processo de obtenção mais barato, baseado na eletrólise ígnea de do Al2O3. Considere a obtenção de 27 gramas de alumínio metálico pelo processo pioneiro e por meio de eletrólise, ambos com rendimento de 100%. Calcule a quantidade de energia em quilojoules necessária no primeiro processo e a carga elétrica em coulombs consumida no segundo. Então, antes de partirmos para a resolução em si, eu quero que vocês percebam que, como sempre, primeiramente, eu destaquei os verbos que são os comandos da reação, sublinhando e colocando em itálico. E, além disso, eu coloquei em negrita as reações e os ΔHs, que eles são muito importantes. Além disso, eu colori com cores variadas informações importantes, como, por exemplo, que fala que a eletrólise ígnea que é a eletrólise ígnea do Al2O3, a quantidades numéricas e os objetos dos verbos de comando. Pois bem, agora então vamos para a resolução da questão em si. No primeiro item, ele pede a energia necessária no processo pioneiro, ou seja, o processo que utiliza aquelas duas reações, um processo termoquímico. Então, a primeira coisa que não sei se vocês já perceberam, mas que o AlCl3 usado na segunda reação, quando ele é gerado, você gera 2 mols dele, mas quando na segunda reação está somente 1. Então, eu não posso. Vocês sabem que se eu estou partindo do Al2O3, eu quero chegar no Al, e eu sei que esse caminho percorre 2 reações, eu preciso que, na verdade, a energia necessária é justamente a soma da energia das 2 reações. Então, elas precisam ter essa correspondência. Eu não posso ter 2 AlCl3 de um lado e só 1 na segunda reação, tá? Então, por isso que o primeiro passo é fazer esse balanceamento da segunda reação, multiplicando ela toda pelo número 2. Só que quando nós fazemos esse balanceamento, nós afetamos também o ΔH. Nós multiplicamos ele por 2. Então, ele deixa de ser mais 410 kJ mol a menos 1 para se tornar 820 kJ mol a menos 1. Tá? Então, nesse processo, usando a lei de Hess, agora basta a gente somar o novo ΔH da segunda com o ΔH da primeira, nós chegaremos a valor de 360 kJ. Só que, olha para a segunda reação balanceada. Nós geramos 2 mols de Al, ou seja, 54 gramas. E ele tem a energia necessária para gerar 27 gramas, ou seja, 1 mol só de Al. Então, nós precisamos fazer uma divisão desse ΔH, dessa energia necessária por 2, ou então fazer a regra de 3 que eu coloquei ali. 54 gramas de Al requerem 360 kJ. 27 vão requerer X. X é justamente 180 kJ. Ok? Então é muito importante essa questão, envolve conceitos de termoquímica, de balanceamento, de lei de Hess. Ok? Vamos para o segundo item. No segundo item, ele pede a carga elétrica consumida no segundo processo, ou seja, o processo da eletrólise ígnea do Al2O3. E o Al ele tem NOx fixo mais 3. Nós ainda não tivemos a oportunidade de gravar uma aula de eletrólise, mas resumidamente a eletrólise é um processo no qual a ígnea especificamente, você tem um sal no estado sólido, e você sabe que nesse sal estão presentes dois íons, um cátion e um ânion. Então você pega ou o cátion, geralmente o cátion,
E para você chegar nesse cátion num estado de NOx neutro, ou seja, zero, você soma a quantidade de elétrons necessária que ele precisa ganhar. Então, por exemplo, o Al, ele tinha NOx mais 3, então ele precisa ganhar 3 mols de elétrons para chegar a Al zero. Tá? Então, esse é o fundamento da questão, fundamental. Então, perceba que precisa de 3 mols de elétron para obtermos o Al metálico. Se a gente sabe que 1 mol de elétron, isso é também definição da eletrólise, 1 mol de elétron contém 96.500 coulomb, que isso é a definição, isso não tem nenhum mistério nisso, é algo que assim que eu fizer uma aula de eletrólise, vocês vão ver, uma coisa bem rápida, basta fazendo a seguinte regra de 3. Se 1 mol de elétrons possui 96.500 coulombs, quantos coulombs tem 3 mols de elétrons? Que seria o nosso Z, que seria justamente 289.500. Então, para eu, a partir do Al2O3, tirar o Al mais 3 para ele virar Al metálico, olha quanto que eu vou precisar de carga, 289.500 coulombs. Tá bom? Então, essa é a resposta dessa questão. Espero que vocês tenham entendido. Boa sorte e até a próxima resolução de questão da UERJ.